Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 20, e é maravilhoso a gente encontrar no Evangelho algo que foi escrito há tantos séculos atrás e continua vivo e à nossa disposição. Nós vamos ouvir agora um trecho de uma carta que foi escrita pelo apóstolo Pedro, aquele discípulo de Jesus, que se tornou depois um dos maiores pregadores do Evangelho. Um homem que não tinha estudo nenhum e que depois, cheio do Espírito Santo, começou a escrever coisas tão tremendas que a gente tem que estudar muito até para compreender hoje. Mas olha que coisa linda que ele diz aqui. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva pelo batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Lindo, né? Eu vou aproveitar essa pregação de Pedro aqui para falar com você sobre o batismo nas águas. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir. O irmão Pedro escreveu. Hoje nós vamos pregar em cima do seu sermão. Mas o sermão de Pedro é a palavra de Deus. Então aplaude a palavra de Deus. Aplaude mais ainda. Quer ver estas palmas melhorarem? Diga glória a Deus. Viu? Diga de novo. Isso, continua glorificando e aplaudindo. Senhor Deus, recebe o louvor da tua igreja. Recebe este aplauso, Senhor, que está subindo aos céus agora. E abençoe a tua igreja, abençoe as pessoas aqui reunidas, os que irão ouvir pelo rádio. Meu Deus, envia a tua palavra agora. Abençoa cada ouvido que vai ouvir, abençoa cada coração para receber, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Vai, meu Deus, agora, e abençoa esse povo, abençoa cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Você vê, Pedro teve uma inspiração. Ele falou, vou pregar sobre isso, vou mandar na carta. E ele, para falar do batismo nas águas, ele faz uma comparação com o dilúvio que aconteceu na antiguidade. E compara as duas coisas e mostra que o dilúvio foi, na verdade, uma figura do batismo nas águas que iria ter séculos depois. Porque o Senhor Jesus, ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo. O batismo nas águas significa uma passagem completa do corpo do cristão pela água. E a pessoa é salva pelo batismo nas águas. Mas Pedro, ele vai mais longe ainda, mostrando que não é só o ritual do batismo que provoca a salvação na pessoa, mas sim a fé em Jesus Cristo que ressuscitou. Porque se você for na Índia, lá eles têm um rio que dizem que é sagrado, e anualmente o pessoal vai lá e se batiza. Se o batismo nas águas, se só a entrada nas águas em si fosse algo que salvasse, então na Índia todo mundo seria salvo. Mas ele está nos mostrando aqui que é por causa da ressurreição de Jesus Cristo que o batismo tem esse poder de salvar a pessoa através das águas. Por isso que nós não pegamos alguém
e não batizamos por batizar? Eu vou pegar gente aí na calçada e vou submergir a pessoa e dizer: está batizado? Não vai produzir resultado nenhum. Antes eu tenho que pregar a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus disse assim: ide por todo o mundo, primeiro pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer no evangelho e for batizado será salvo. Mas qual é o ponto central que ela tem que acreditar para se batizar? Acreditar apenas que Jesus é o Filho de Deus e que veio a este mundo nascido através do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e que levou uma vida inteira sem pecado e que morreu na cruz do Calvário? Puxa, isso seria já uma história fantástica. Um homem que conseguiu viver sem nenhum pecado. Talvez até fosse um motivo para batizar, mas mesmo assim não seria suficiente para salvar. Porque o que torna o batismo nas águas algo vivo e eficaz para salvar uma pessoa é tudo isso que nós falamos, mas principalmente que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário, mas Ele está vivo porque ressuscitou no terceiro dia. A morte não pôde vencê-lo. Ele tem poder para salvar porque Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Pedro nos mostrou isso, mas eu gostaria de caminhar um pouquinho com você, né? Pedro pregou só isso, foi só isso o sermão dele, mas a coisa é tão profunda que eu não resisto levar você lá para o Antigo Testamento, quando não havia batismo nas águas. E essa é a razão porque Pedro pega o dilúvio e diz que é uma figura do batismo nas águas. Que aquelas 8 pessoas que estavam na arca foram salvas pelas águas do dilúvio, e ele diz que aquilo era uma figura do batismo, porque no Antigo Testamento, você pode ler de Gênesis a Malaquias, ninguém nunca batizou ninguém. Mas Pedro teve essa inspiração e nos falou do dilúvio. Então, será que o dilúvio existiu mesmo? E toda a carne pereceu, menos aquelas 8 pessoas que estavam dentro da arca? Noé, a esposa, os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as 3 noras. 8 pessoas apenas se salvaram. Mas será que essa história é verdadeira? O motivo por que eu acredito que essa história é verdadeira, primeiro é um motivo de fé, porque o próprio Deus afirma que isso aconteceu. Vamos lá, vamos no Antigo Testamento então, ver essa figura do batismo nas águas em Gênesis capítulo 6, a partir aqui do versículo 17, onde o próprio Deus fala que Ele vai fazer isso. Você acredita que Deus é verdadeiro? Deus mente? Deus não mente. O dia que Ele mentir, Ele deixa de ser Deus. Então olha o que Deus fala aqui, ó. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Deus tomou essa decisão. E Deus agiu por total decepção e descontentamento com as suas criaturas. Porque Deus olhou para a terra e viu que a iniquidade se multiplicou de uma tal maneira e que a terra se encheu de violência, de maldade, e que as pessoas nem se lembravam mais do Criador, e o crime aumentava muito, ninguém respeitava ninguém, as pessoas se tornaram extremamente carnais, e Deus ficou decepcionado de ver como a humanidade se entregou a Satanás. Então, Deus, como uma pessoa que sente, uma pessoa que sofre, uma pessoa que lamenta, Ele manifesta um sentimento que nós conhecemos. Veja aqui, ainda no capítulo 6, no versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deus sentiu tristeza no coração. Que desperdício! Eu preparo um planeta desse. Eu providencio tudo para as minhas criaturas. E eles estão se matando, se destruindo, se acabando.
e nem se lembram do que eu pedi a eles. Eles nem fazem uma oração a mim. A humanidade se corrompeu. Como que eu posso permitir que a terra se transforme num paraíso de iniquidade, numa cópia do inferno? Essa geração que aí está é indigna do que eu dei para ela. Então Deus, sentindo pesar no coração, Ele resolve trazer o dilúvio para acabar com toda a carne que há sobre a terra. Mas Deus encontra na terra um homem justo. Ele encontrou Noé. Veja o versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Quer dizer que os antepassados de Noé também tinham sido justos. E os descendentes de Noé também eram justos. Eram retos. Porque a coisa veio de berço e Noé conseguiu passar para os seus filhos. E os filhos passaram para suas noras. As suas gerações eram justas antes e depois. Então aqui dá o testemunho. Por que Noé era justo? Finalzinho do versículo 9. Noé andava com Deus. Uma pessoa quando anda com Deus, ela é totalmente transformada. Ela sofre uma modificação de personalidade e de caráter. E a pessoa sem Deus, ela não tem temor de nada, não respeita o semelhante, não respeita a vida, nada tem valor para ela, não respeita os pais, não respeita o próximo, não respeita a palavra, mente. A pessoa que está sem Deus, ela vive de uma maneira errada. E Noé era justo e reto, porque ele andava com Deus, porque Deus era a sua companhia. E Noé era influenciado pela comunhão com Deus. Quando a pessoa começa a andar com Deus, os atributos de Deus vão sendo passados para ela. A pessoa, ela pode até ser ímpia, mas se ela começa a conviver com Deus, ela é transformada. Uma vez um missionário estava, não sei em que país aí, esses países exóticos, não sei se era Tailândia, não sei que país que era. E ele estava distribuindo Bíblia. Ele queria evangelizar naquele país distribuindo Bíblia. Aí passou um nativo, um cidadão daquele lugar, com raiva do missionário. Falou: eu não quero essa Bíblia, eu não quero. E se você me der esse livro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou arrancar página por página, e vou fazer um cigarro, e vou fumar. Aí o missionário falou assim: eu deixo você fazer isso com uma condição, que antes de você fumar a página, que você leia. E eram livrinhos do Novo Testamento, aqueles pequenininhos assim. E o ímpio falou: para mim vai ser um prazer fumar o Novo Testamento inteirinho. Não, mas você tem que ler antes. Está aqui, ó. E ele já na frente do missionário arrancou uma página. Aquilo doeu no coração do missionário. Ele arrancou a página, fez um cigarro, sem tabaco, sem nada, e ficou fumando. E dando risada. O missionário falou: olha, você pode fazer isso, mas tem que ler. Mas para mim não quer dizer nada. Não, mas você tem que ler. E esse missionário continuou o trabalho dele distribuindo o Novo Testamento naquele país. Anos depois, teve naquela nação um simpósio sobre a palavra de Deus. E pessoas que trabalhavam na evangelização daquele país compareceram para traçar uma estratégia de trabalho. E esse missionário que tinha já distribuído muitos Novos Testamentos, ele tinha experiência, ele era um dos oradores que estavam ali esperando a oportunidade de dar a palavra. E na hora que foi passada a palavra para ele, que ele foi começar a falar, um homem do auditório se levanta e diz o seguinte: esse homem que está aí, ele não se lembra de mim. Mas eu tive um encontro com ele muitos anos atrás, e ele quis me dar um Novo Testamento. E eu zombei.
E eu disse que se ele me desse, eu ia fumar cada página do Novo Testamento. E ele concordou com a condição de que eu lesse cada página. Pois é. Eu peguei aquele Novo Testamento, eu consegui fumar Mateus inteirinho, eu consegui fumar Marcos inteirinho, eu consegui fumar Lucas inteirinho, mas quando eu fui fumar João, eu cheguei no capítulo 3, e eu li lá no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não consegui fumar João 3,16, eu dei a minha vida para Jesus, porque eu conheci este Deus, eu passei a viver com este Deus, eu passei a andar com este Deus. Se você começa a andar com Deus, você se torna varão justo e reto. Você pode ser mulher, vai se tornar uma varoa justa e reta. Porque Deus te influencia. É uma coisa tremenda. Por isso que dia após dia, no rádio e na televisão, a gente fica pregando. Quer cuspir na televisão, quer desligar o rádio, quer chutar o aparelho, quer atirar pedra no pregador, faz o que quiser. Quer pegar os nossos folhetos e rasgar? Rasga. Mas Deus continua insistindo com você. Um dia você vai ser conquistado pelo amor de Deus. Um dia o Senhor Jesus vai ganhar o teu coração. Porque quando você vive com Jesus, a tua vida é transformada. É uma coisa tão sobrenatural que você mesmo não se reconhece depois. Tá aí, não é? Te escolhi porque você anda comigo. Você não vai perecer com esse mundo, não. Constrói uma arca assim, 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 e deu as medidas, que traduzindo em metros, teria aproximadamente 3 vezes o comprimento dessa igreja, diria que mais, e uma largura aproximadamente do dobro, e era tipo um caixão. Tipo um caixão. Que coisa interessante. Um caixão de defunto gigantesco. Só que não era um caixão de defunto para sepultar, mas era um caixão para salvar. E todos que entraram dentro daquela arca, inclusive os animais, não pereceram no dilúvio. Foram salvos daquela destruição que de fato ocorreu. Mas você diria assim, puxa, tanta gente morreu naquela época. Morreu mesmo. Não tiveram oportunidade de se arrepender? Tiveram. Quanto tempo eles tiveram? Muitos anos. Nós podemos comprovar isso aqui mesmo em Gênesis, ó. Aquela geração, não pense você que Noé, ele, olha só, ele e mais 3 filhos, 4 homens, e esses 4 homens são uma figura dos 4 evangelhos. Não pense você que foi do dia para a noite que eles fizeram uma arca desse tamanho, com aproximadamente 15 metros de altura, com 3 pavimentos. Não foi do dia para a noite, não. 4 homens fazendo um trabalho desse? Pensa que foi do dia para a noite? Não, foi demorado. Eles não tinham as ferramentas que existem hoje. Tinham que buscar madeira longe. Estavam construindo a arca, o caixão, num lugar que não tinha água. E isso era um absurdo, né? O pessoal falava, Noé já está com 600 anos e está esclerosado. As pessoas zombam mesmo. Mas Noé estava agindo dentro da palavra de Deus, dentro de uma revelação divina. E Noé ficou naquele trabalho, junto com os 3 filhos, por muitos anos, porque naquela época as pessoas viviam muito. Aqui em Gênesis mesmo, no capítulo 6, no versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. No dia que Deus falou, vou parar de brigar com o homem, não vou mais insistir, agora vou destruir, agora vou mandar o dilúvio. A decisão que Deus tomou, quando ele se arrependeu, até o dia que de fato ele destruiu, correram 120 anos.
talvez até os 120 anos mesmo, Noé ficou construindo um barco desse tamanho. Sem ferramenta, longe de floresta, dificuldade de pegar a madeira. Apenas 4 pessoas trabalhando. Tempo eles tinham, e Deus deu tempo. E durante aquele tempo, anos e anos que eles ficaram trabalhando, construindo a arca, todo mundo viu a obra de Noé. E não faltou gente para zombar dele. E Noé dizia para as pessoas: se arrependam, porque vai vir uma chuva, um dilúvio sobre a face da terra, que vai cobrir todos os montes da terra, e todas as criaturas perecerão. Agora quem entrar na arca vai se salvar. E o pessoal dava risada. Eu acredito que houve realmente esse dilúvio, porque o próprio Senhor Jesus pregou sobre o dilúvio. Vamos lá, São Mateus capítulo 24, no versículo 37. Eu acredito que houve mesmo. Aconteceu. E Jesus, ao pregar sobre o dilúvio, ele fez também uma comparação com os dias do fim do mundo. Veja, Mateus 24, 37, Jesus disse assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Ó, não sobrou ninguém? Jesus está confirmando, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não é fora de série isso? A gente prega que Jesus vai voltar e o pessoal dá risada. Na placa da comunidade cristã Paz e Vida tem a seguinte frase: Jesus está voltando, volte para ele antes. E quem passa de metrô ou de carro ou a pé lê e fala: isso é mentira, isso é conversa, e Jesus não vai voltar. E está aí a placa avisando todo mundo. Assim como Noé, trabalhando ano após ano naquela arca, avisava as pessoas: gente, vai chover muito na terra, o mundo vai acabar. Quem estiver dentro da arca vai se salvar. Vocês têm que se arrepender dos pecados. E as pessoas riam. Quem vê lá, Jesus está voltando, volte para ele antes, dá risada. Imagina, está voltando coisa nenhuma. Mas meu querido, minha querida, ouça esta advertência. A igreja do Senhor Jesus é a arca de Noé. Quem estiver dentro desta arca não perecerá com esta terra, não perecerá com este mundo. Acredite se quiser, mas se você acreditar, venha para cá, venha correndo, porque Jesus está voltando. Eu acredito que houve o dilúvio porque Jesus disse que houve. Alguma vez Jesus mentiu? Nunca. Nunca. Ele está dizendo que houve o dilúvio. E que na volta dele vai acontecer igualzinho. Que essa geração aqui é igual à geração de Noé. Pode falar, pode pregar. Eles não vão dar ouvidos. São poucos os que irão ouvir. Isso é bíblico. Isso está tudo registrado aqui, é profético. Olha, gente, vocês todos que estão aqui dentro desta igreja, todos vocês que estão firmes com o Senhor Jesus, que estão firmes no Evangelho, que têm temor de Deus, e estão dentro da casa de Deus, você é um privilegiado, uma privilegiada, porque o mundo todo está descrente. O mundo não está percebendo, e Jesus disse que na volta dele seria igual aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Noé pregou, adiantou? Noé ficava lá pregando o dia inteiro. O martelo de Noé pregava. A madeira que eles recolhiam pregava. O transporte da madeira era uma pregação.
Cada movimento de Noé e seus filhos era uma pregação. Cada movimento nosso aqui nessa terra é uma pregação. Cada vez que uma pessoa nos vê andando com a palavra de Deus, ou fica sabendo da nossa fé, isso é um aviso, é uma pregação. A humanidade, acredite ou não, a verdade é esta: Jesus Cristo está voltando, Jesus está chegando. Aqueles que crerem, aqueles que entrarem na fé, aqueles que viverem pela fé, serão salvos. E como que uma pessoa é salva? Como que você é salvo agora? Então, nós voltamos na pregação de Pedro. Vamos voltar lá na carta de Pedro, na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 20. Ele diz aqui, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Quer dizer, nós estamos no tempo da longanimidade de Deus. Deus o tempo todo, Ele age com o desejo de salvar, com paciência. Ele podia contratar 500 pessoas para fazer a arca, para terminar mais depressa. Ele falou, não faz mal que demora. Pode demorar 120 anos para fazer essa arca. Quem sabe o povo se arrepende. Essa é a longanimidade de Deus. Deus, Ele retarda as coisas para ver se a pessoa se arrepende, para ver se ela muda. E Pedro aqui disse, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva pelo batismo. Você precisa reservar o teu lugar nessa arca atual, que é a igreja, e você precisa conquistar o teu lugar definitivamente, e perseverar até o fim para ser salvo, e garantir que a tua vida não tem outra esperança a não ser a volta de Jesus, e ficar firme com isso. Mas para você garantir o teu lugar, você tem que passar pelas águas. Pedro escreveu, olha, aqueles 8 que se salvaram no dilúvio, se salvaram pelas águas. É uma figura do batismo. Pedro está dizendo que o batismo nas águas é para salvar as pessoas. E normalmente o que a gente escuta é a pessoa dizer assim, pastor, é muito cedo para me batizar, eu vou esperar. Quem sabe no outro batismo eu decido, vou deixar para o próximo. E a gente avisa, Jesus está voltando, hein? Jesus está voltando, mas ele demora. Vamos agora na segunda carta que Pedro escreveu. Na segunda carta, logo em seguida tem a segunda carta aí. Novamente no capítulo 3. Só que agora, nós vamos ler o versículo 3. Pedro escreveu na sua segunda carta o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A pessoa fala, não, cadê? Fala aí que Jesus vai voltar, não volta nunca. Aqui, Pedro profetizou e escreveu, está aqui, quase 2000 anos já tem essa profecia. Pessoa escarnecendo, onde está a promessa da sua vinda? Por que ele está demorando? Pessoa escarnece, vai voltar coisa nenhuma. Versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus não voltou ainda. Deus novamente está sendo longânimo. Por que ele está retardando? Porque ele não quer que ninguém pereça. Teve alguém que se arrependeu? Teve alguém que quis entrar na arca? Mas na hora que começou o dilúvio,
A hora que viram aquele céu escurecer, e não apenas choveu, lendo lá em Gênesis a gente vê que também o abismo rompeu as suas entranhas e as águas transbordaram. Pela primeira vez, chovia em cima e chovia embaixo, a água brotava, minava em torrentes. Não deu para eles fugirem, não. Pensa que foi assim, uma trovoada, vou correr para a arca. Na hora que veio, as comportas do abismo se abriram. A pessoa estava aqui, de repente estava coberta de água, já se batendo. Não deu tempo de correr, não. O arrebatamento da igreja vai ser uma coisa assim também. Não vai dar tempo de ninguém correr, tentar fazer preparativo de última hora. Quando a trombeta soar, no abrir e piscar de olhos, você vai ter que estar pronto. E você só será levado no arrebatamento se você já estiver crendo agora. E se a pessoa já está crendo, ela quer se batizar. Porque não vai dar tempo. Meu querido, minha querida, olha aqui. Não vai dar tempo de você falar, eu vou deixar para o outro batismo. Você não vai ter tempo. Ou Jesus volta antes, ou você vai morrer antes. Alguma coisa vai acontecer. Lá no dilúvio, quando o pessoal viu a coisa acontecendo, aí bateu o arrependimento. Aí eles creram, mas aí era tarde demais. Você quer ficar entre aqueles que vão se arrepender depois, ou você quer estar entre aqueles que vão se arrepender antes? Porque o arrependimento vai ter que existir. Pedro, quando escreveu aqui, o que foi que ele escreveu? Olha, Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Deus vai fazer a humanidade se arrepender de qualquer maneira. Ou você vai se arrepender depois, puxa, não acreditei, não me batizei, não me preparei, fiquei. Por que eu não acreditei? Que arrependimento que eu tenho? Deus vai fazer você se arrepender. Ou você prefere agora se arrepender? Aí quando começar o arrebatamento da igreja, você vai estar diante do Senhor Jesus, dando glórias a Deus e dizendo: glorificado seja o teu nome, Senhor, porque eu ouvi a tua palavra, eu acreditei enquanto era tempo e a minha fé me salvou. Meu Deus, como eu sou feliz pela oportunidade que o Senhor me deu. Você se arrepende agora, se alegra depois. Agora os que agora querem se alegrar vão se arrepender depois. Você está compreendendo? Que Deus vai fazer todo mundo se arrepender? Não tenha dúvida nenhuma. Então se arrepende enquanto é tempo. Continuando aqui, eu quero te mostrar que não há futuro neste mundo. Deus prometeu para Noé, após o dilúvio, dizendo que nunca mais ele iria destruir a terra com água. Com água não. Está garantido. Tá? Com água não. Mas vê aqui o versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Essa terra está reservada para o fogo. Pai, sim. Você acha que Deus vai querer esse planeta? Está cheio de sangue de inocentes, guerras e mais guerras, fome, miséria, violência, blasfêmia. Não respeitaram nenhum dos profetas que o próprio Deus mandou, mas assassinaram todos. Não respeitaram nem o próprio filho que ele mandou. O sangue mais santo que já existiu, o sangue mais puro que já existiu, nem esse a humanidade poupou. Você acha que Deus vai querer alguma coisa com esse planeta? Aquele mesmo Deus que criou tudo pela palavra, pela própria palavra ele vai destruir tudo, agora pelo fogo. E depois de tudo destruído pela própria palavra, ele vai criar tudo novo. Para Deus não tem problema destruir tudo isso, não. Não fique investindo nesse mundo, meu querido. Não fique investindo nessa terra, não, minha querida. Não invista, porque este mundo está reservado para o fogo. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra. Tem uma razão, ele falou: ajunteis tesouro no céu. Veja comigo o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Versículo 11: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando. Agora eu quero falar com você que ainda não é batizado nas águas e falou: vou deixar para o próximo, vou deixar para quando eu ficar velho. Esse versículo aqui é para você, versículo 12: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Está aí, meu querido, está aí. Você não tem tempo não. A hora que começar não dá mais. Você tem que decidir agora. Você tem que tomar a tua decisão nesse momento e se batizar. Deus está sendo longânimo com você, viu? Como ele foi com aquela geração de Noé. Jesus está sendo longânimo com você. E nós estamos avisando. Estamos aí divulgando, estamos pregando. Você está tendo o privilégio de ouvir. Eu quero saber se existe aqui na igreja. Eu só quero saber. Não quero te constranger, nem te obrigar a nada. Porque se eu pudesse te batizar na marra e funcionar, eu te batizaria na marra. Se eu soubesse que te batizando na marra, você seria salvo assim mesmo, por Deus que eu te batizaria. Mas eu sei que não adianta nada. Se eu te pegar sem arrependimento e te jogar dentro da água, entra um pecador seco e sai um pecador molhado. Não vai resolver nada. Mas eu quero saber quantas pessoas que tem aqui que ainda não são batizadas nas águas depois de adultas. Levante a mão, não fica com vergonha não. Ainda não sou pastor, nem... Olha, pastor, não... pode levantar, não precisa ficar com vergonha. Está com vergonha por quê? Ergue a mão, hein? Bastante, né? Vocês estão querendo brincar com Deus, é? Se você brincasse com Deus e não tivesse nenhuma consequência, tudo bem, mas você está brincando com a tua alma. Você sabia que você já está julgado? Se você não se batizar, você já é condenado. Se você não é uma pessoa batizada nas águas depois de adulta, você já é uma pessoa condenada. Você já está com um destino traçado para o inferno. São Marcos capítulo 16, versículo 15 e o 16. Eu faço questão de ler. Faço questão e quero que você ouça. Jesus ressuscitou dos mortos, venceu a morte, tem todo o poder no céu e na terra, e ele diz para os discípulos: façam isto aqui, façam o que eu estou mandando. A humanidade precisa disso, façam isto. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está aí. Você percebeu? Você entendeu? O dilúvio, quando veio à terra, para os ímpios foi destruição. Mas para os que tiveram fé, foi salvação. Ficaram livres daquela geração ímpia e má. Tiveram uma nova vida, um novo tempo. É uma figura do batismo nas águas. Você se batizando nas águas, você fica livre do passado, fica livre do velho mundo, fica livre dos teus pecados. E só vai entrar na água quem acredita, quem vive pela fé. E é você que tem que resolver. Por isso que Jesus colocou a frase dessa maneira, quem crer e for batizado será salvo. É para quem quiser. É para quem ouve, acredita e decide se batizar. E você está agora com essa decisão para ser tomada. O batismo está chegando e você tem que resolver agora. E nós estamos pregando porque Jesus está voltando. A longanimidade de Deus está traduzida agora no tempo da graça. E o tempo da graça está terminando. É o fim do fim. Nós estamos nos minutos finais da história da humanidade.
Ou você se arrepende agora e se batiza e é salvo, ou você não se batiza, se arrepende depois, aí é tarde demais, vai se arrepender mesmo, mas não será salvo, será condenado. O que você prefere? Puxa, eu não consigo acreditar que você vai vir com esse papo de que vai esperar. Eu não consigo acreditar que você está brincando com a tua alma. Jesus está aí às portas. Você quer uma prova disso dentro da palavra? Me diga se não é o nosso tempo que está descrito aqui. São Mateus, capítulo 24. Eu só vou fazer essa leitura final de colher de chá para você, porque eu não devia fazer não, viu? A longanimidade de Deus me obriga a ler para você esse negócio. E pela minha paciência eu já tinha parado a pregação aqui. Quer batizar, batiza. Mas a longanimidade de Deus, a graça de Deus, me manda ler isso para você. São Mateus capítulo 24. Está escrito assim, versículo 3. E estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você sabe que veio uma pessoa me procurar aqui no escritório da igreja, me trouxe uma carta por escrito da organização do Reverendo Moon, veio me convidar para ir lá. Eu falei: olha, meu amigo, eu não irei. E você devia sair de lá também, porque o Reverendo Moon, ele diz que ele é o Cristo reencarnado. Ele diz que é o Cristo reencarnado. Eu falei: se você está acreditando nisso, é porque você não acredita que Jesus ressuscitou. Porque como que alguém ressuscitou pode reencarnar? E Jesus ressuscitou com aquele corpo que morreu na cruz. Tomé não acreditou. Tomé falou assim: se eu não colocar o dedo na ferida e no seu lado, eu não vou acreditar. Aí um dia estavam os 11 reunidos lá. Jesus aparece com portas e janelas fechadas. E ele diz: paz seja convosco. Os apóstolos ficam felizes e Tomé fica pálido. Aí Jesus chega para Tomé e fala: Tomé, vem cá. Mete o teu dedo aqui nas minhas feridas. Põe a mão aqui no meu lado e vê que sou eu mesmo. Igreja, o Reverendo Moon não pode ser Jesus reencarnado, porque Jesus, ele mesmo ressuscitou. Aquele mesmo Jesus que morreu no Calvário, é ele que está vivo. Veja bem, ele não é um fantasma. Ele falou: toca aqui em mim, sou eu mesmo. Está aí o Reverendo Moon enganando a muitos. Está aí. Você vai entrar nessa? Pula fora. É o final dos tempos. Eu não devia nem estar lendo isso para você. Não devia nem te falar mais nada. Quer batizar, batiza. Para ver se não é o nosso tempo agora. Quantas pessoas você já viu na televisão falando: eu sou o Cristo? Hã? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 6. As profecias de Jesus sobre o fim dos tempos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É guerra em cima de guerra, o tempo de guerra. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Você falar que é cristão é motivo de zombaria. As pessoas riem de você por causa do nome de Cristo. A imprensa odeia os evangélicos. A imprensa mete o pau na gente. Eles não podem viver sossegados. A gente incomoda eles. Nós incomodamos. Somos odiados. Eles nos taxam como um monte de vigaristas, como um monte de enganadores, e dão crédito para um tal de Reverendo Moon. Jesus falou assim: eu vim em nome do Pai e vocês não me recebem, mas outro virá em seu próprio nome, e a esse vocês receberão. Jesus estava falando do anticristo. O pessoal vai receber o anticristo, mas eles odeiam os evangélicos, odeiam os cristãos. Há um preconceito grande.
sempre houve. Mas, meu querido, nós estamos na terra como a família de Noé. Nós estamos no mundo como a família de Noé. Nós estamos aqui para perturbar os moradores da terra e para dizer à humanidade: se arrependa, porque Jesus Cristo está voltando. Acredite nisso, está chegando a hora. Nós estamos aqui para perturbar mesmo. Pode nos odiar à vontade. Esse é o nosso tempo. É o tempo de ira. Mas não pense que vai chegar alguém e botar a mão num fio de cabelo meu ou seu. Quer odiar? Pode odiar. Quer odiar os pastores? Quer odiar os crentes? Quer odiar os evangélicos? Pode odiar. Quer falar mal? Pode falar. Mas não se atrevam a botar a mão num fio de cabelo nosso, porque os nossos cabelos foram todos contados pelo Senhor Jesus. Nenhum fio de cabelo perecerá. Está pensando o quê? Não é mais hora de crente apanhar. Não, agora nós temos é que pregar. Acreditem ou não. Quer chamar de louco? Chama. Mas é isso. No tempo de Noé ninguém deu bola, até que veio o dilúvio e levou a todos. Ninguém vai dar bola até a hora que chega o arrebatamento, e não levará a todos, mas levará apenas aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, aqueles que creram no Evangelho, aqueles que deram a sua vida para Deus, que andaram com Deus, que foram transformados por Deus. Na arca de Noé só 8 se salvaram, no arrebatamento vai subir poucos. Mas esse é o nosso tempo. Deixa eu só ler isso para terminar. Se depois disso você falar: não vou me batizar, se depois disso, não sou eu que vou te mandar para o inferno, não. Mas dá vontade. Dá vontade de falar: puxa, pregamos tudo isso, você não quer? Vai para o inferno. Pior que vai mesmo. Mas não sou eu que vou mandar. A longanimidade de Deus quer te salvar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Continuando a leitura. Nesse tempo, estou no versículo 10. Muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Puxa, essa está mais na cara que nariz. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Imagina, o amor não esfriou não. Bota fogo no estudante. Um médico põe fogo num estudante. O amor não esfriou não. Filho mata o pai, o amor não esfriou não. Põe fogo no índio que está dormindo, o amor não esfriou. Põe fogo no mendigo aí que está dormindo, o amor não esfriou. Sequestra, mata, estupra, mata 12 mulheres no parque, o amor não esfriou não. Não, está tudo bem, está tudo bem. Você não está vendo os sinais? O que você está esperando? Você está esperando o quê? Pedro escreveu: se apresse para a vinda do dia do Senhor. Para terminar a leitura, olha o que diz o versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você agora aceitar Jesus, se batizar, você não vai precisar esperar muito, porque o fim está próximo. Igreja, segura as pontas. Está chegando a hora que a trombeta vai tocar nos 4 cantos da terra. Está chegando o momento que a igreja vai ser arrebatada pelo poder de Deus. Está chegando a hora da grande travessia. O fim está muito perto. Persevera até o fim. Falta só um pouquinho. Falta só um pouquinho. Você vai desviar justo agora? Você vai desviar agora? Jesus está voltando, volte para Ele antes. É o fim do fim. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho vai ser pregado a toda criatura, e então virá o fim. Significando que ninguém será inocente. Ninguém poderá dizer: eu nunca ouvi nada. Nunca me falaram nada, nem da volta de Jesus, nem que eu preciso me batizar. Estamos repetindo isso direto, repetindo no mundo todo. No mundo todo só existe uma mensagem: Jesus está voltando. A terra toda está estremecida com essa pregação.
E está sendo tão pregada que as pessoas não estão nem acreditando. Ah, faz tempo que eles estão falando que Jesus vai voltar. Ah, faz tempo, isso é conversa. Pois é, de tanto ouvir, cauterizou a consciência. Mas ninguém será inocente. Você sabe, você pode ser a última pessoa hoje ouvindo o Evangelho. Pode ser que hoje aconteça a última oportunidade para a última pessoa que ainda não tinha tido tal oportunidade. Aí pronto, virá o fim. Em alguma igreja no mundo, neste momento em que a gente está pregando aqui, pode ser que em alguma igreja, em algum lugar, em algum país, o Evangelho esteja sendo pregado, e a última pessoa que ainda não tinha ouvido vai ouvir. E se aquela última pessoa falar, eu aceito Jesus como Salvador, então essa última pessoa será o último sinal. E olha, no mundo inteiro isso está sendo pregado. No mundo todo. Não há tempo. Não pense que haverá tempo. Quem crer e for batizado será salvo. Se depois de tudo que você ouviu, você falar não, misericórdia, viu? A longanimidade de Deus foi ao extremo com você. Você mereceu o inferno. Você mereceu a condenação. Você não deu nem bola. Você mereceu mesmo. Não pense que depois vai ter condição de você ser salvo. Não. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Pensa que vai ter acerto depois? Não terá acerto. Haverá separação. Eu quero saber. O céu quer saber. A igreja quer saber. Quantas pessoas vão se batizar no próximo batismo e esperar a volta de Jesus? Levante a mão direita bem alta. Levante a mão. Oh, glória. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Todos que ergueram as mãos e vão se batizar. Olha, eu quero todos. Todos que ainda não são batizados e vão se batizar, venham aqui para frente. Eu quero todos. Eu quero contar as ovelhas. Eu quero saber qual o número que vai subir no arrebatamento. Vem aqui para frente agora. Vamos aplaudir mais, igreja. Olha quantas almas. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.